Boa noite! Boa noite, boa noite. Vamos chegando. O Lincoln já chegou. Deixa eu já chamar ele aqui. Pede aí pra entrar, Lincoln, porque eu nem sei mexer no negócio direito aqui. Boa noite, gente! Sejam bem-vindos! Fiquem à vontade. Vou chamar meu convidado aqui. Oi, Pedro. Oi, Jainer. Boa noite, turma. Oi, Lincoln. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá me Tudo ouvindo bem? tranquilo? Tô sim, você? Tô certo, tá certinho. Tá um pouquinho baixo, mas acho que é o Sei. meu. Aqui, é o meu mesmo. É, né? Beleza. Aí, tá ótimo. E aí, tudo bem? Tranquilo. E os estudos? Lendo muito? Nossa, firme e forte. Gente, boa noite, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Nós vamos falar sobre negócio digital, sobre produção de conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre como a gente usa os livros, né, na nossa produção de conteúdo, como eu uso para os clientes, como a gente usa os estudos para alavancar mesmo os negócios no dia a dia. E comece se apresentando, Lincoln. Conta um pouquinho para a galera aí o que você faz, Pronto. de A onde você galera tá veio. chegando aí. Pois bem, eu trabalho hoje, meu principal trabalho é como agente de vendas, certo? De suplementação, mas eu sempre, a vida toda, estudei marketing, negócios digitais. Então, de um tempo para cá, eu passei a produzir mais conteúdo do que eu produzia antigamente, né? Tipo, produzia antigamente, mas de uma forma totalmente errada. É tanto que em um mês de produção de conteúdo, eu consegui ter um resultado absurdo, né? Tipo, mais seguidores chegando, a gente tendo consciência de que o trabalho certo está sendo feito, analisando algumas métricas, né, dentro da plataforma, é muito importante, porque às vezes esse trabalho de produtor de conteúdo, você tem a percepção de que está falando só, muitas das vezes, né? Ali você posta stories, posta no feed, ninguém curte, ninguém comenta, você abre caixinha de pergunta, ninguém pergunta, mas tem algumas métricas que a gente pode perceber se o conteúdo está dando certo. Então, foi essas métricas que eu passei a analisar de um mês para cá, e eu vi que realmente estava fazendo sentido o conteúdo que eu estava trazendo aqui para o meu perfil, né? Que é mais voltado para crescimento pessoal e negócios digitais em si, a produção de conteúdo. Legal. Bom, eu vou me apresentar um pouquinho também. Estamos compartilhando a galera aí, então tem um pouquinho da minha galera, um pouquinho da sua galera aí chegando. É isso Sejam aí. bem-vindos, boa noite. Bom, meu nome é Maiele, eu trabalho com conteúdo já na internet há 2 anos, vivo disso já há 2 anos. Venho do comércio, então, assim, foi bem difícil essa virada aí para vir trabalhar em casa, para trabalhar 100% no digital, porque era lidando com gente o dia todo, né? Então foi bem difícil aí essa Sei como é. mudança. Mas foi muito bom, assim. Realmente me encontrei no digital. E eu gosto muito, sempre gostei muito de estudar. Então, com o trabalho que eu faço criação de conteúdo para outras pessoas, né? Então, não só para mim. Então, eu atendo profissionais liberais, empresas. Então, a gente trabalha com criação de conteúdo para outras pessoas. Então, eu estudo um pouquinho de cada coisa, de vários nichos, e eu gosto disso, né? Sempre gostei de aprender sobre muitas coisas diferentes. Então, eu me encontrei, assim, na produção de conteúdo. E o legal dessa área nossa é que está sempre mudando, né? Não tem essa monotonia. Então, a gente precisa estar atento ao que está em alta, estar Sim, atento às mudanças do mercado, estar atento ao que o pessoal está fazendo. E aqui no Instagram muda tudo muito rápido mesmo. Todo dia tem uma atualização, então a gente não fica parado, né? Preciso mesmo ficar tem ir que se atrás atualizar constantemente. e, Exatamente. e produzir com estratégia também, né? Porque só ficar produzindo à toa ali, à torta direito, também não traz o resultado que a gente espera. Então é bem importante a gente ter isso em mente Conteúdo também. estratégico, né? E basicamente hoje, como é que os livros enriquecem, né? O tema principal da live de hoje. Como é que os livros podem enriquecer
a produção de conteúdo, principalmente no teu caso que tu atende outros clientes, né? Tu cria conteúdo para outras pessoas, não é especificamente para ti. Como é que tu faz esse estudo dos livros e tu aplica aos negócios dos teus clientes? Então, principalmente, a gente vai falar um pouquinho de autoridade aqui, e eu vejo que essa Exatamente. questão do estudo, ele traz muito essa... Autoridade, na verdade, o que que é autoridade? É a pessoa, como ela te percebe, né? Então, como que a pessoa tem essa percepção em relação a você, em relação ao seu trabalho, em relação ao seu conhecimento? Então, assim, os livros, eles são uma fonte muito mais confiável do que as outras fontes de informação, né? Então, você vai na base ali do conhecimento, você vai nos princípios, né, da coisa. E Então, barato também, né? e mais barato, exatamente. Então, muitas vezes, um curso que você paga aí R$ 1.000 e você assiste, sei lá, 15, 20 aulas, não vai te trazer o conhecimento que um livro vai te trazer. E sem contar as bases, né? Porque a maioria dos livros, principalmente os que não são de ficção, né? Os técnicos, eles têm Sim, uma base bibliográfica atrás, né? Então, você consegue se aprofundar muito mais. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele é pediatra. Então, eu tenho alguns livros aqui já de educação de criança, nesse sentido, sim, porque é um assunto que eu gosto. E se eu for buscar, por exemplo, na internet, num conteúdo aberto, na primeira página lá do Google, o que que vai aparecer para mim? Vai aparecer um monte de conteúdo pago, conteúdo ranqueado, sim, sim. blogs que muitas vezes as pessoas estão replicando coisas que elas aprenderam nos livros. Se eu tenho esse acesso, e agora com a Amazon é muito mais fácil, porque você consegue ir lá e puxar uma amostra, né? Então você consegue ver o sumário do livro, já ir ali mais direcionado no conteúdo certeiro. Antes de comprar, você consegue ver, né? Então, se eu tenho essa base de conhecimento dos livros, uma base assim mais teórica mesmo, é muito mais confiável, né? Um conteúdo muito mais confiável e mais assertivo. E a forma, quando a gente fala do que a gente está aprendendo, inclusive lá onde a gente está, que a gente se conheceu na mentoria do Sim, Elton, sim. ele fala muito disso. Quando a gente fala do que a gente está aprendendo, é muito mais verdadeiro, é muito mais real. Então, quando eu compartilho, por exemplo, que eu estou estudando sobre um tal assunto em tal livro, as pessoas perguntam qual é o livro, as pessoas percebem a gente de uma forma diferente. Eu percebo as pessoas de uma forma diferente quando eu escuto elas falarem que elas estão estudando com livros. Porque é a forma, sei lá, não sei o número exato, mas acredito que o conhecimento esteja 90% ou para mais aí dentro dos livros, porque a internet ela vem de agora, né? Então ela é muito recente, de 10 anos para cá, de 20 anos para cá. Então não tinha esse conteúdo tão rico em vídeos agora que o pessoal está produzindo. Então o nosso conteúdo mais rico, a forma que as pessoas aprendiam antigamente, era através dos livros, né? Então eu vejo muito valor nisso, eu vejo muito valor no aprendizado à mão, analógico, escrito, e tem estudos também que trazem isso, né? E você, me conta um pouquinho como que você usa Pronto. isso no seu dia a dia. Primeiro que falar um pouco sobre a autoridade, como a gente tinha definido antes, que a gente precisa saber sobre ter autoridade na internet. As pessoas acham que a autoridade está muito ligado ao número de seguidores, né? Ah, essa pessoa tem 10 mil seguidores, 20 mil seguidores. Tem o peso, né, daqueles números, mas eu acho que a autoridade está muito mais ligado ao domínio do assunto que você tem e como você transmite isso para outras pessoas. Então, a produção de conteúdo, ela ajuda a você mostrar como você domina o conteúdo. Por que eu comecei a produzir conteúdo? Porque eu sempre gostei de ler. Ler bastante, escrever. Então, já é meio que uma habilidade que eu domino. Só que tinha algo a mais que eu tinha vontade, que era de passar o meu conhecimento para outras pessoas. E qual a melhor maneira de fazer isso? Pela internet. A internet é democrática. Você abre aqui uma live, as pessoas nos assistem, você produz conteúdo, as pessoas aprendem com você. Lógico que você não vai sair falando qualquer coisa. Tem que ser um conteúdo útil, né? Como a gente aprendeu, um conteúdo prático para se colocar em prática e que gera uma transformação em quem está lendo aquele conteúdo, consumindo o conteúdo. Então, acho que a autoridade está mais relacionado mesmo ao domínio que você consegue demonstrar sobre determinado assunto. Então, eu apenas peguei a minha habilidade, que eu já tenho de leitura, de ler vários livros, de escrita, e eu apliquei com os métodos certos aqui para produzir conteúdo.
né? Como a gente aprendeu escrever bastante, escrever ali um conteúdo mais denso, daquele conteúdo a gente conseguir extrair vários posts, então isso otimiza bastante a nossa produção de conteúdo, porque quem enxerga a gente produzindo conteúdo pensa que é algo muito difícil, né? Eu mesmo tinha essa percepção antigamente, poxa, é algo muito difícil, eu nunca vou conseguir fazer isso, não Todo dá. dia, Só que todo dia. todo Tem que postar. É dia, uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Tem que postar todo dia. tem que postar todo dia, porque é outro ponto, a constância, né? Você tem constância. Como a gente aprendeu também, é o ecossistema que faz a gente mostrar que tem autoridade, né? Não é simplesmente essa live que a gente está fazendo que vai mostrar se a gente tem autoridade, domínio sobre o assunto ou não. É o O conjunto. conjunto, Essa live, é os isso. posts que a gente faz no feed, é os stories, é os e-mails que a gente manda, é um vídeo no YouTube que a gente sobe. Então, todo esse conjunto de conteúdo que a gente cria mostra que a gente tem domínio sobre o assunto. E os livros são a parte mais importante. Por exemplo, eu estou lendo aqui uns 6 livros, aqui é insano. Eu sei que eu estou lendo, não sei quando eu vou terminar, mas estou lendo e cada vez aumentando o meu conhecimento sobre o quê? Sobre habilidades que eu já domino. Então, eu já lia muito bem, eu já escrevia muito bem, mas eu não sabia como passar esse conteúdo à frente. Então, eu estou estudando mais sobre o que agora? Sobre a própria produção de conteúdo, sobre marketing, sobre como mostrar minhas ideias de uma forma melhor. Então, eu costumo falar que você precisa escolher 1 a 2 habilidades que você domina bem, né? Vamos pegar aqui uma forma genérica, uma pessoa que gosta de ler e escrever, como eu, e aí você começa a estudar sobre copywriting, né? Sobre como ler livros, por exemplo, tem livros sobre isso, e você começa a aumentar o seu know-how, o saber como. E aí, em contrapartida, eu começo a estudar outro assunto que vai me ajudar a produzir um conteúdo cada vez melhor. Né? Como eu estou lendo agora, por exemplo, As 22 Leis do Marketing Digital, conteúdo muito bom, e eu começo a documentar essa minha jornada de aprendizado, porque está muito ligado ao consumo de qualidade de conteúdo. Né? Não é só ler o livro. O livro é a base, mas tem vídeos no YouTube, os e-mails que a gente se inscreve. Por exemplo, eu já me inscrevi em vários e-mails de várias pessoas, então eu fico filtrando ali qual é que é o conteúdo bom. Então, eu consumo aquele conteúdo, tenho uma ideia e eu coloco o meu conhecimento em cima daquela ideia. Eu transcrevo com o meu conhecimento a partir daquele conteúdo e daquele conteúdo mais denso eu consigo fazer várias postagens, né? Então, o livro é a base da produção de conteúdo, hoje no meu caso, mas o cachorro aqui latindo doido para sair. Mas é todo o conteúdo que se consome, são os vídeos, os cursos que a gente faz, que cada vez a gente vai acumulando mais conteúdo e a gente sintetizando e ensinando esse conteúdo é uma forma mais rápida de aprender também. Esse é um ponto que eu tinha notado aqui. E não é só. São várias vantagens, né? Além de você trazer para a realidade, porque não é só replicar, né? A gente não pega o conteúdo ali e está replicando. A Você gente tem que aplica. praticar, você tem que Exatamente, a gente aplicar, aplica, validar. testa na nossa vida, testa na realidade, testa numa coisa prática, e aí você traz o quê? A sua experiência ali para o conteúdo. Você traz a forma que a sua visão de mundo contribuiu para aquilo ali, né? Então, por exemplo, se eu leio esse livro que você está lendo, As Leis do Marketing, eu vou interpretar de uma forma, você vai interpretar de outra. Então, a gente vai passar no nosso conteúdo não só a forma que a gente interpretou, mas a forma que a gente aplicou na realidade e a personalidade também, né? A nossa personalidade também precisa estar muito no conteúdo. As pessoas estão mandando pergunta. Peraí, que eu vou... Eu só quero adicionar mais um ponto que eu anotei aqui. Sim. A questão da credibilidade e da confiança. Uhum. Porque quando a gente estuda, a gente fica mais confiante. Quando eu sei que eu tenho domínio daquele assunto, eu fico mais tranquila de produzir o conteúdo. Quando eu sei que eu não estou só falando pelos cotovelos, que eu sei que eu estou aqui na live falando do que eu sei, falando do que eu vivo, eu fico mais tranquila. Eu não conseguiria vir aqui passar confiança e falar tranquilamente de uma coisa que eu estou só repetindo que eu escutei alguém falando. Porque Então, você se sente isso, com essa utilidade. Você percepção de já autoridade pratica. também vem disso, né? Ó, ai, meu Deus, esqueci o Onde nome dela. eu Peraí que eu sei o nome dela.
Esqueci. Ela, Enfim, per- vamos ela responder. perguntou se você anota na medida que as ideias vão surgindo durante a leitura. Pronto, vocês anotam. Como é que tu faz hoje? Eu faço assim, ó, na prática mesmo, o que eu faço? Eu seleciono não só dos livros técnicos, então eu leio muita ficção também. Então eu já Literatura. tenho um banco de ideias. Então, por exemplo, se eu tenho o meu conteúdo e eu tenho o conteúdo dos meus clientes, eu tenho bancos de ideias separados. Sim. Então, eu estou lendo aqui, sei lá, surgiu uma. Eu uso o código de cores, né? Então, não precisa ser tão assim, porque eu venho estudando isso já há mais de um ano e eu venho aprimorando conforme eu vou usando. Mas antigamente eu usava só o lápis mesmo. Mas hoje eu uso o código de cores. Então, o que eu faço? Eu uso, por exemplo, o azul para estudos. Então, por exemplo, se ele traz um estudo que foi feito, um estudo de caso que foi feito, ou estudo mesmo com pessoas, com amostra de pessoas ali, eu marco de azul para eu poder voltar depois, constar facilmente. Se já tem uma ideia pronta de conteúdo, então, por exemplo, eu leio um estudo e eu vejo que aquilo ali se aplica a alguma coisa que eu já estou fazendo na hora. Eu já anoto a ideia, já descrevo ela inteira lá no Trello, que eu uso o Trello, para eu não perder, porque se eu deixar para depois eu vou perder aquela ideia. Esquece. Então isso do banco de ideias é muito importante, foi uma coisa que ajudou bastante na produção de conteúdo, porque eu confiava muito na memória, eu achava que depois eu ia lembrar e não lembra. Parece tão óbvio na hora, mas Não, amanhã você some já não muito lembra rápido. mais. Então se eu não tiver, por exemplo, o Trello aberto ou com o celular na mão, eu sempre ando com uma lapiseira ou uma caneta, então eu anoto a ideia ou no final do livro ou no bloquinho, eu coloco esses bloquinhos assim, ó, de papel no meio do livro, eu anoto a ideia e eu já anoto do cliente que é, ou se é meu também, para não perder. E aí, o que eu faço também? Eu anoto aqui, ó, do ladinho, ó. Tá vendo? Já tá rabiscado aqui, ó. Sim, faz E aí, anotações. esses que eu marco de rosa são frases que eu achei bonita ou mais impactante. E o que aí eu anoto na frente também o código de cores. Então, assim, ó, aí na frente tem, por exemplo, laranja, ó. Tá anotado aqui. São perguntas a serem respondidas. Então, por exemplo, se eu tô lendo o livro e apareceu aqui, mas ele fez uma afirmação. Eu falo, mas por quê? Por que ele tá falando isso? Onde que ele, né? Ele vai responder isso ainda no livro? Ou ele tirou de algum lugar? E aí eu deixo anotadinho aqui para eu voltar depois revisando, para eu saber se o livro respondeu aquelas perguntas que eu fiz, ou que ele mesmo deixou no ar, ou se eu vou precisar ir buscar aquilo ali fora, né? Ou até na fonte que ele deixa no final. Então, assim, eu acho que é muito importante essa leitura ativa, eu acho que isso faz toda a diferença para você poder usar o conteúdo que você tem. Então, se alguma coisa, se às vezes eu estou em casa, que eu estou na mesa, eu já anoto no caderno, alguma coisa que eu vejo que faz sentido. Então, é importante você entrar na leitura, eu acho que com um objetivo. Então, eu estou lendo esse livro para Objetivo. quê? Então, eu estou lendo 3 livros, por exemplo, agora sobre produto, que eu estou estudando muito a fundo essa questão de criação de produto que traz resultado, produto que os clientes queiram comprar, produto que os clientes queiram consumir até o final. Então, não estou lendo os 3 de cabo a rabo, mas eu selecionei alguns capítulos. Isso aí é uma coisa também que eu acho bem importante, porque eu achava, 6 meses atrás, eu achava que eu tinha que ler tudo, de cabo a rabo. Eu tinha esse apego que se eu não ler ele Do começo ao inteiro, eu fim. vou perder. Esse medo de perder, né? E hoje não. Hoje eu já dou uma inspecionada ali no livro a hora que ele chega, já dou uma olhada no nome dos capítulos, dou uma folheada nas páginas, vejo do que trata. Porque você começa a aprofundar também em alguns assuntos, você vai ver que os assuntos se repetem, Sim, os estudos se repetem, as histórias se repetem. Então, eles começam a usar alguns assuntos, alguns temas iguais, né? Então, isso também você vai pegando com a prática mesmo, né? E você, como que você faz na prática? Compartilha um pouquinho aí. eu até compartilhei esse método que eu utilizo nas cartas que eu envio Ah, semanalmente. é verdade, eu recebi Né, isso. Zé? Basicamente, eu utilizo 3 cores de caneta, preto, azul e vermelho, e 2 cores de marca-texto, o laranja e o amarelo. Então, o amarelo eu grifo as informações importantes e o laranja as informações mais importantes, aquelas que são essenciais. E aí eu pego, por exemplo, tu falou do objetivo da leitura. Eu já anoto aqui na capa do livro qual objetivo eu tenho com a leitura. Por exemplo, aqui é como fazer conteúdos persuasivos. Até aquele livro lá que tu comentou, né, que é Copyright Persuasivo. E na contracapa eu também anoto a página do livro. Eu deixo E eu tudo dentro. exatamente. Eu anoto a página que eu fiz a marcação,
e eu resumo aquela marcação em uma frase muito curta, apenas para eu me lembrar rapidamente onde é que está aquela ideia. Então, eu vou colocando essas sentenças. E também eu pontuo com asteriscos. Tipo, um asterisco é uma informação importante, 2 asteriscos é muito importante e 3 asteriscos é tipo assim, é único, é aquela ideia única. Então, você faz a sua própria sumarização ali e você exatamente. filtra o que é importante para você conforme o seu objetivo de Com leitura. Isso aí é certeza. muito legal. E durante a leitura, fazendo várias anotações. É meio que uma conversa que a gente tem com os livros. A gente pega ali, começa a ler um parágrafo, aí, poxa, muito bom isso aqui. Então, tentar mostrar ali o que é que você está pensando de forma escrita. Então, quando você começa a escrever o que é que você está pensando, a ideia ela vai se transformando em realidade, né? Não fica mais no pensamento. Então, eu estou transmitindo todo o tempo minhas ideias dentro do próprio livro. E aí Mariana, ó. Mariana é o nome dela. Olha eu dando. Mariana. Olha eu falhando aqui. Aí ela perguntou também se serve qualquer tipo de leitura, temas diversos, para produção de conteúdo, obviamente. Assim, a leitura ela vai servir para aumentar o nosso conhecimento. Por exemplo, eu leio literatura com o objetivo de aumentar o meu vocabulário e ter o hábito da leitura, porque nem sempre a gente vai ter um dia bacana para ler um livro técnico ou muito teórico, que requer muita atenção. Então, basta um livro de ficção, alguma literatura, um romance, para que a gente continue a ter aquele hábito da leitura. Porque nem todo dia vai ser aquele dia bacana para a gente ler várias e várias páginas de conteúdo técnico, onde a gente tem que sintetizar aquele conteúdo. E aí entra uma literatura, um romance, uma ficção, que vai fazer a gente se manter naquele hábito diário da leitura, né? E tem outra coisa também, Lincoln, que eu costumo falar bastante, é que a leitura de ficção, ela traz a leitura de qualidade, né? Ficção de qualidade. Não algumas coisas que o pessoal publica aí que é meio ruim, assim. Porque hoje eu reconheço que existe livro ruim e livro bom. Mas a ficção de qualidade, ela traz o quê? Experiências da vida real. Então, quando a gente lê, por exemplo, um livro do Dostoiévski, ele traz ali uma dor real do ser humano, um sofrimento real ali. Eu tô falando de sofrimento porque os deles é suor e lágrimas mesmo, né? Dostoiévski é suor e lágrimas. Mas, assim, e aí você traz para a vida real, você aprende com aquilo ali. Ou você aprende uma coisa que você fala, não vou errar da forma que esse personagem errou, ou eu posso fazer melhor, ou, nossa, eu não sou uma pessoa tão boa quanto esse personagem, eu gostaria de ser. Então, a nossa vida, ela não é separada, né, em caixinhas. Nós somos, eu até acho que fiz um post essa semana sobre isso, nós somos a mesma pessoa. Não existe a Maiele empresária e a Maiele mãe, a Maiele leitora. Não, eu sou uma pessoa só. E isso se mistura na minha vida, no meu trabalho. Ó, tem cachorro na rua aqui também. É o horário. E aí, isso se mistura na forma como eu lido com meus clientes, a forma como foi o meu dia de trabalho, se mistura como eu lido com meus filhos no final do dia, como eu lido com meu marido. Então, assim, não tem como separar isso. E uma coisa, ela complementa a outra. Então, às vezes, uma história que a gente lê no livro de ficção, ele vai complementar um estudo de caso sobre um estudo de psicologia que você leu no livro de ficção, que traz um comportamento humano que você usa num conteúdo seu, sobre o que as pessoas gostam, o que elas não gostam, como elas vivem. Então, tudo está interligado. Eu sou muito defensora, assim, da leitura de ficção, porque eu acho que realmente ela faz a gente ser pessoas melhores, assim, no geral mesmo. Então, eu sou bem defensora desse sentido. E aí, assim, a forma de se anotar, de você utilizar, vai ser diferente, claro. Mas sempre, às vezes, vem a reflexão na hora, faz a mesma coisa que eu sugeri. Já anota para não esquecer, né? Porque passa mesmo. Uma coisa que a gente sentiu ali no momento, ela vai passar e provavelmente amanhã você não vai lembrar mais. É importante anotar as ideias. Eu estou o tempo todo anotando ideias. Tem ideias em conversa minha mesmo no WhatsApp, eu abro ali a minha conversa. Eu mando áudio para mim mesmo também. Mando áudio, abro o bloco de correria. notas. Onde quer que seja, eu estou colocando ideia. O Pedro falou assim, a quantidade e a qualidade do conteúdo produzido é diretamente proporcional ao nosso consumo. Exatamente. Quanto mais você consome coisa de qualidade, a tendência é você produzir coisa de qualidade também. À medida que você também pratica, porque é muito importante essa fase de praticar o que você lê, porque senão vai tudo se perder, você basicamente não aprende nada. Uma coisa que eu assisti umas 2 aulas já do Elton,
de como aprender a meditar. É muito louco como aquilo ajuda, porque você passa a ler de uma forma diferente. Você busca o porquê das coisas. Então, se eu leio um livro, por exemplo, de copywriting que eu estou lendo, e ele fala um assunto X, e eu me pergunto, por que que isso é assim, né? E eu começo a me perguntar, e as respostas começam a vir. Porque eu estou procurando o porquê daquela coisa. E aí aquilo se transforma num conteúdo magnífico. Então é muito importante essa parte da leitura e de meditar no que você está lendo. E não simplesmente sair lendo com aquela ânsia de querer terminar o livro e passar para o próximo. Por muito E tempo eu fui aquele assim sentimento também de você não tá perdendo tempo, né? Porque também. quando você só lê, consome, consome, Parece consome, consome, que não principalmente na rede acontece social, nada. parece que você tá só perdendo tempo e você não absorveu nada, e você não aplicou nada, você fica frustrado. E é uma coisa tão simples, né, isso da meditação, e faz tanta diferença, é verdade. Né? As Legal. pessoas acham que é muito complexo, mas é simplesmente buscar o porquê daquela coisa, a verdade, como ele fala, né? Buscar a verdade daquilo. E se você tem uma ideia diferente, você simplesmente vai atrás daquela ideia. É basicamente hoje o que eu faço. É tanto que as leituras elas têm ficado até mais devagar, mais lenta, porque eu passo a meditar muito tempo em uma só página e começo a escrever e aquela escrita já me gera um conteúdo, né? E é importante a gente entender que o conteúdo, ele, para ser útil, ele precisa resolver um problema ou problemas, né? Então, a gente precisa tornar aquele conteúdo claro, ver se aquele conteúdo está nos ajudando a resolver um problema real na nossa vida, se já nos ajudou a resolver esse problema real e se pode ajudar outras pessoas. Se fazer essas perguntas na hora de criar conteúdo é muito importante, porque será que esse conteúdo ajudou apenas a mim a resolver um problema? Será que ele pode ser útil para outra pessoa, para resolver o problema de outras pessoas? Agora eu entro naquele ponto das métricas a se analisar, que a gente meio que a gente faz um trabalho aqui e parece que a gente está falando só, mas uma coisa que foi assim, eu acho que um divisor na qualidade da minha produção de conteúdo foi criar a newsletter, que são os e-mails semanais. Então, assim, eu já tinha certa habilidade de escrita. Desde pequenininho eu escrevia muito, lia muitos livros, só que meio que isso estava adormecido em mim. Então, quando eu peguei esse método de produção de conteúdo, foi muito bacana, porque eu consegui produzir muito mais. É tanto que eu tenho aqui umas 20 cartas para enviar, mas sempre mantendo aquele padrão de resolução de problemas, aquele e-mail é útil para outras pessoas realmente. E como é que a gente tem esse feedback? As pessoas começam a te responder no e-mail, né? A gente começa a ter uns feedbacks nos e-mails, porque é lá que estão as pessoas que realmente se interessam pelo seu conteúdo, verdadeiramente, certo? Aqui no feed a gente posta, as pessoas não curtem, não comentam, mas isso não está dizendo nada sobre sua autoridade. Você tem que se manter no jogo. A constância, o volume de conteúdo, a frequência, isso é muito importante. E os tipos de conteúdos diferentes que são produzidos. Por exemplo, no feed a gente produz um conteúdo bem superficial, porque no feed a gente tem uma concorrência muito grande com outros produtores de conteúdo que estão Tem produzindo que ser várias outras rápido, coisas. né? Tem que ser aquele conteúdo rápido, superficial. Nos stories, a gente, como o Elton fala, os stories morrem em 24 horas, né? A gente faz uma E tem a sequência. questão da motivação também, né? Porque quando você produz um conteúdo denso, que realmente você sabe que vai ajudar alguém, que realmente você está se entregando ali, e você tem esse feedback, porque para uma pessoa sair do Instagram e ela ir para um ambiente Outro mais ambiente. tranquilo seu, já fez um filtro ali. Então isso te motiva a produzir conteúdo mais ainda e melhor ainda, né? Porque quando você fica ali naquele superficial do Instagram, naquele superficial, você Parece desanima, que né? Você vai, nada está ai, nossa, acontecendo. já acabou. Tipo, levei maior trabalho ali para produzir aquele negócio e ele já morreu. Tipo, ninguém vai ver mais. Porque ele desceu ali dos 6 primeiros, ninguém vê mais. Ninguém desce para ficar rolando. Então, eu analiso a qualidade do meu conteúdo e se as pessoas realmente estão se interessando pelo número de pessoas que estão se inscrevendo para receber meus e-mails. E, tipo, foi uma quantidade até legal para o primeiro mês. Tem 58 pessoas inscritas. É uma quantidade interessante para um primeiro mês de trabalho. E o feedback que eu começo a receber lá nos e-mails, que já não é mais no Instagram, não é mais nesse ambiente de superficialidade, de conteúdo rápido.
Então, é muito importante analisar essa métrica, né? Fazer outras pessoas irem para outro ambiente que não seja só o Instagram. É. Inclusive, eu vi hoje um player aqui do mercado digital, o cara tem mais de 10 mil seguidores. E ele falou exatamente sobre isso, sobre a motivação em continuar. O cara perguntou para ele, poxa, como é que tu consegue postar todo dia, meu irmão? Tu posta todo dia. Aí ele falou, cara, tu iria ficar mais abismado se tu vesse a quantidade de pessoas que veem meus stories. O cara tem mais de 10 mil seguidores. Ele postou quantas pessoas visualizaram o primeiro story dele, tipo, com 23 horas. 150 pessoas. Tipo, é um número muito baixo relativamente para o número de seguidores que ele tem. Mas ele entende que é a constância, a frequência e o volume de conteúdo, né? E a qualidade de conteúdo que vai fazer o diferencial a longo prazo, porque é um jogo de longo prazo também. Não é a gente começa agora e querer já colher os resultados. E as pessoas desistem mesmo, elas ficam pelo meio do caminho, assim. Você vai vendo que quem tá ali no superficial ou tá só replicando, né, conteúdo de outras pessoas, eles desanimam, porque eles não estão construindo nada, né? Então, quando a gente foca ali no... Quando você tem esse objetivo claro do que você está construindo, do que você quer, quem que você quer alcançar, além da motivação aumentar, fica muito mais fácil de você seguir ali, né? Porque você sabe que você está construindo uma coisa firme ali no longo prazo. É um Quando a gente quando a gente trabalha com negócio físico, a gente pensa numa loja. Você abre uma loja de roupa, você sabe que aquela loja não vai começar a te dar um lucro absurdo no primeiro ano. É muito claro isso na cabeça. Exatamente, é muito claro isso na cabeça de todo mundo. Mas as pessoas vêm para a internet e elas querem milagre em 2, 3 meses. Elas acham que... Eu falo isso também por experiência própria, porque já passou alguns clientes comigo nesses 2 anos que eu venho trabalhando e as pessoas, elas chegam... E hoje, assim, eu já faço um filtro maior já na primeira reunião. Sim. Então, você já dá um alinhamento ali de expectativa com a pessoa, porque no começo, eu também não sabia, não tinha experiência, né? Então, a pessoa vem toda animada, você também tá animada, e aquela empolgação, só que aí dá 2 meses a pessoa desanima. E aí ela não quer continuar, porque ela não tem paciência para construir aquilo ali. E é um negócio, como todos os outros. E precisa de paciência, precisa de investimento. Então, assim, tem que plantar, né, mesmo. E aí, quando você planta uma coisa de qualidade, você vai colher qualidade, né? Mais cedo ou mais tarde. Agora, se você fica só no superficial, exatamente. Como qualquer negócio leva tempo. Né? O diferencial é que, tipo, no negócio físico, você já começa no negativo, como eu falei. Você precisa de estoque, precisa de funcionário, né? A mão de obra para escalar o negócio. Precisa desse investimento. Mas aqui na internet, meio que você precisa do seu conhecimento. Nem aluguel você não paga, é de graça e as pessoas não querem. E as pessoas não querem investir, precisa do tempo, né? Você precisa investir seu tempo, seu conhecimento, sua energia ali, mas as pessoas não querem. Isso vale para todo mundo, não só para quem não tem conhecimento e deseja começar, mas principalmente para quem já tem certa autoridade. Por exemplo, um nutricionista, um educador físico, um fisioterapeuta, uma galera que já tem certo conhecimento, tem autoridade, porque tem uma formação. No offline, né? Já tem. Na minha percepção, é muito mais fácil para essa pessoa construir autoridade quando aplicando os métodos corretos. Diferente de, por exemplo, eu não tenho nenhuma formação, mas eu já comecei nutrição, já tranquei, eu não, vou focar nisso aqui e vou para cima. Eu vou pegar o que eu sei fazer e vou mostrar para a galera. Agora está na melhor profissão do mundo, que é vendas. Exatamente. Aí você tem que se rebolar, tem que aprender as coisas, fazer o conteúdo correto, desenvolver os métodos corretos, até você achar. É aquele jogo onde você erra, você pode errar, você deve errar, mas você deve consertar rápido o seu erro. A gente, no começo lá, quando eu comecei a postar de forma constante, os primeiros posts estavam uma porcaria. Mas na outra semana já melhorou de uma forma absurda. Né? Porque a gente vai tendo esse feedback. Isso que eu ia falar agora. É importante você aceitar que você não é bom. O Elton fala muito isso também, né? Você reconhece que você não é bom naquilo. Você está desenvolvendo uma habilidade nova. Então, assim, se permita, né? As pessoas têm muita vergonha, né? Fala, ai, tem vergonha, o que o outro vai falar? Fala, gente, esquece, ninguém tá nem aí, sabe? É aquela história, os stories morrem 24 horas, a pessoa amanhã ela não vai nem lembrar. Mas a gente lembra que a gente escreveu. Quanto mais a outra pessoa, ela não vai sair falando de você. Daqui a pouco a Larissa Manoela briga com os pais dela lá, você já virou
Você já é passado, sabe? Esqueceu, Não é total. mais notícia. Então, assim, esquece. Erra, é igual você falou, erra rápido, corrige rápido, melhora rápido. E aplica. Estuda, executa. Estuda, executa. Porque quanto mais você faz, melhor você fica. E aí, quando você tem um método também a seguir, eu até queria que você contasse um pouquinho como que você faz os e-mails, né? Se você puder abrir um pouquinho aí qual que é o seu método, que eu fiquei bem interessada, assim, bem Provavelmente é o curiosa. o método que tu já conhece. Então, eu estou aplicando assim, de forma muito correta, sem sair muito do planejado. E eu tive um resultado bacana. Tudo começa no consumo de conteúdo. O meu consumo diário de conteúdo. Então, todos os dias eu separo, no mínimo, uma hora para ler ou uma hora para assistir a algum curso. Mas ao longo do dia, eu recebo aquelas cartas, os e-mails de outros grandes players, né? Inclusive, eu comecei a me inscrever em e-mails, newsletter dos americanos, da galera gringa. E a galera, eu percebo o seguinte, que as pessoas elas têm preguiça também. Eu peguei um curso do Dan Cole, eu não sei se tu segue ele, eu peguei um curso dele, é todo em inglês, mas ele é todo escrito o curso dele. Poxa, eu não sei falar inglês. Eu vou baixar isso aqui e vou traduzir tudo. No próprio navegador, tem a função de você traduzir a página. Então, as pessoas elas não têm essa força de vontade de aprender, essa garra de fuçar as coisas e saber como é que faz. As pessoas elas querem tudo mastigadinho. Então, o consumo de conteúdo parte daí, da qualidade do consumo e da sua curiosidade em descobrir as coisas. Então, eu fiz o curso todo em inglês, mas eu fui traduzindo a página. É o que eu posso fazer, é o que está ao meu alcance. Eu não sei inglês, então eu fui traduzindo a página. Então, poxa, eu vou começar a me inscrever na newsletter desses caras, para saber o que é que eles estão criando de conteúdo, o que é que eles estão Traz falando. referência diferente, né? Referências muito diferentes, né? Um conteúdo assim de extrema qualidade. E aí eu recebo diariamente essas cartas. No próprio Gmail dá para traduzir um e-mail que é em inglês. Então fica muito fácil, entendeu? Lógico que você saber inglês é uma habilidade essencial para Sim. consumir conteúdo cada vez mais rico. Mas tudo começa No no consumo de conteúdo de interesse também, né? qualidade. Quando você vê, quando eu tava vendo não lembro o que foi que falou essa semana pra mim. 60% do conteúdo é do Google. Acho que foi uma menina que tava conversando no direct, que ela fala inglês super bem lá, ela mora fora. E aí eu tava conversando com ela no direct, alguma coisa que ela postou, eu respondi, e ela falou 60% do conteúdo do Google é em inglês. Agora você imagina o tanto de coisa que a gente já consome em português e a gente não consome nem metade desse conteúdo, a gente não tem acesso por conta dessa barreira da língua. E aí hoje é tudo tão fácil que as pessoas até subestimam, né, essa facilidade toda, que a gente tem essa informação toda na mão. Você pega, por exemplo, artigo, vamos sair um pouquinho dos livros agora e falar de artigo. Você começa a futricar lá nos artigos científicos, tem muita coisa boa, muita coisa. Eu uso bastante artigo científico para produzir conteúdo para 2 clientes, que é da área da saúde, e é muito rico, assim. Você vê, é conteúdo totalmente diferente. E quando você sai, eu também não falo inglês, então eu ainda tô patinando aí nisso aí. Agora tô correndo atrás do prejuízo, né? Porque antigamente não quis se, né, aprofundar, agora corre atrás do prejuízo. Mas assim, você vê, é muito diferente o conteúdo. E até livros em português. Sair um pouquinho desse óbvio é muito bom. Quando você pega, por exemplo, sai daquela lista dos 10 mais vendidos, lá dos 100 mais vendidos, e vai para livros menos óbvios, você começa a falar coisas diferentes das outras pessoas. E quando você está falando coisa diferente das pessoas, as pessoas prestam atenção em você. Elas falam, mas eu nunca ouvi, não ouvi fulano falar disso aqui. E eles não falam mesmo. Os grandes players, eles ficam no superficial de propósito, porque eles estão falando com a grande massa. Que massa. Agora, exatamente, se eles aprofundam muito, eles vão repelir essa galera. E eles vendem muito, eles vendem em grande volume. Então, o conteúdo deles precisa ser superficial mesmo, senão não chega gente nova. Então, eles vão aprofundar onde? Aonde? No conteúdo pago, no conteúdo lá filtrado já. Então, é natural isso. Você precisa ter na consciência o que você quer. Qual que é o seu objetivo? Volta no objetivo de novo, desde do início do seu consumo de conteúdo até você entregar isso para as pessoas. Qual que é o seu objetivo? Ter isso muito claro faz diferença. Uma coisa que eu percebi, e aconteceu comigo mesmo, é que você precisa
ler muita coisa ruim até que você consiga entender Distinguir as coisas também, né? boas, né? Tem livro aqui, ó, que eu vou dar um monte, já não serve mais para mim, sabe? Começar a limpar, né? Começar a dar uma limpeza. Você pega, tipo, livros como Quem Pensa Enriquece, Os Segredos da Mente Milionária. Poxa, quando eu li aquilo ali a primeira vez, a cabeça, Explodiu. caralho, isso é muito massa e tudo. Então a gente começa a entrar, a descer em camadas e perceber que tem livros muito melhores, livros mais antigos, né? Que falam em outra linguagem para a gente conseguir, de fato, meditar sobre aquilo. Então a gente começa a ter um conhecimento muito mais avançado sobre aquele assunto. Então é preciso sim ler muita coisa ruim e com certeza a gente vai continuar lendo muita coisa ruim para entender as coisas melhores, né? Hoje tem livro que eu tô lendo de novo que eu não entendia bem e eu só passei a entender melhor porque eu li coisas ruins. Então ainda assim as coisas ruins são necessárias. Sim. Em algum A gente nível precisa rodar, né? Precisa agregar bagagem ali. Precisa aceitar que tem muito chão para rodar e que a gente precisa ter humildade de aprender, né? de aprender, De saber exatamente. que a gente não sabe nada e que a gente está todo dia aprendendo, né? É muito legal quando você pega um livro antigo e você fala, putz, cara, eu paguei R$ 1.000 num curso. Nossa, Não esses tem tempos atrás eu falei isso, eu paguei R$ 1.000 num curso. Tá tudo aqui no livro de R$ 30, de 1960, sabe? O cara tá falando tudo aqui tava perdendo tempo, sabe, com as coisas. Mas talvez se eu não tivesse visto esse conteúdo do curso, talvez eu não tivesse entendido o livro. Realmente, isso que livro. você falou. É muito importante a gente ter essa humildade de saber que a gente tem muito para aprender, né? Continuidade depois do consumo vem a síntese daquele conteúdo, né? É por isso que a gente faz tanta anotação em livro, marcações, porque a síntese começa dali. Você extrai uma marcação do livro e você coloca a sua ideia em cima daquele ensinamento. Então, a minha produção de conteúdo hoje, a base são os livros. Eu consumo o conteúdo de qualidade, eu tenho uma ideia a partir de uma marcação que eu fiz dentro daquele livro, e aí eu começo a esclarecer aquela ideia para mim mesmo, né? Como se eu estivesse escrevendo para mim mesmo, uma carta para mim mesmo. E aí eu, daquela síntese de conteúdo, eu começo a criação. E aí eu tenho uma otimização de produção de conteúdo. Basta eu escrever uma grande peça de conteúdo, um e-mail denso, certo? As pessoas que estão inscritas nos meus e-mails, elas recebem o melhor conteúdo. Conteúdo ali com um passo a passo muito prático para aplicar rapidamente. Dificilmente vai ser um conteúdo muito teórico. Então, aquele passo a passo muito rápido, um passo a passo que eu já apliquei, deu certo. E daquele passo a passo eu faço 2, 3 posts para o Instagram. Então, eu tenho uma otimização de conteúdo a partir de um só trabalho que eu tenho. E aí chegou no conteúdo do Instagram, aquele conteúdo mais superficial, a gente começa a escalar para que esse conteúdo seja visto por mais pessoas. Porque o Instagram hoje ele não mostra bem esse conteúdo no orgânico. Então, aí que entra o investimento. O investimento no próprio tráfego pago dentro do Instagram, né? Basta apertar o botãozinho lá de turbinar a publicação, coloca mais visitas para o perfil e turbina, coloca R$ 10 por dia. É basicamente isso que eu estou falando, o investimento, R$ 10 por dia, todos os dias. Vai ter conteúdo que vai dar certo, vai ter conteúdo que vai converter bem. Os que não convertem bem, você exclui o anúncio. Os que começam a converter bem, você mantém. Por exemplo, eu acho que em um mês eu produzi, sei lá, uns 30 carrosséis em média. Então, assim, um volume bem bacana, mas a maioria não performou bem no tráfego pago. Mas alguns eu consegui acertar. E Já aqueles consegue poucos, testar, eu né? mantenho o tráfego neles para que possa continuar chegando mais gente no meu perfil. E aquelas pessoas que chegam, consomem um pouco do meu conteúdo, e eu consigo rapidamente levar eles lá para os e-mails, que é onde eu consigo me aprofundar no tema. E aquelas pessoas se mostram mais interessadas no tema. E é aí que entra outro ponto que vai começar agora, que é o das vendas, né? Tipo, eu estou criando um playbook para de todo o meu método de organização, de rotina, acompanhamento de metas, que é algo mais voltado para o crescimento pessoal. Então, eu estou criando esse playbook de todo esse método que eu utilizo. Eu estou esclarecendo aquilo para mim mesmo. Então, quem está lá nos e-mails, eu vou entregar aquilo de graça, né? Mas
Mas só quem se inscrever nos e-mails até dia 31. Depois do dia 31, aquele playbook vai ficar à venda por, sei lá, R$ 197 ou R$ 97. Mas eu estou entregando valor, eu estou agregando valor para as pessoas. As pessoas que realmente se interessam por aquilo, elas vão receber aquilo de graça e tudo bem, entendeu? Porque o objetivo é a gente servir as pessoas, né? Com o nosso conhecimento. Quando a gente se serve as pessoas, a gente se sente útil. Inclusive, eu li isso no livro, e é verdade. O básico que a gente consegue fazer para ser útil na vida das pessoas, aquilo gera mais confiança e motivação para a gente, né? Então, isso é muito importante a gente servir. Aí eu tive essa ideia, não, vou criar um playbook com o meu método de organização, de acompanhamento de metas, rotina, que eu sei que dá certo, porque eu já validei a parada, e vou entregar para essa galera. E aí, a princípio, eu entregaria só as ferramentas que eu utilizo. Mas eu pensei, não, eu vou entregar um passo a passo, porque se eu não entregar um passo a passo, eu não vou estar fazendo um negócio bacana, eu não vou estar fazendo um negócio legal, vai estar meia boca. Então, eu vou entregar um passo a passo. Então, eu comecei a criar todos os módulos para explicar tudo direitinho, como é que deve ser feito, como é que são os exercícios, como é que se coloca em prática. E aí eu vou gravar alguns vídeos introdutórios, vou colocar lá e essa galera vai poder consumir esse conteúdo totalmente gratuito. Legal. Então, essa é a ideia. E a partir dali, aquelas pessoas, o foco é que aquelas pessoas comecem a crescer pessoalmente, cada vez mais, crescer profissionalmente e precisem cada vez da minha ajuda, né? Em algum ponto específico, seja da própria produção de conteúdo, ou no seu crescimento pessoal, na organização dos seus estudos. E aí entra as vendas, né? As vendas das consultorias, dos próprios produtos que vão sendo fabricados, né? As próprias pessoas começam a te pedir mais, né? Porque elas querem mais ali de você, né? E é muito legal isso que você falou, de você testar com quem já está ali contribuindo e te valorizando o teu trabalho, né? Porque também você vai preenchendo gargalos ali, né? Então, na hora que você põe o que você aplica, beleza, eu aplico para mim dá certo. Mas na hora que você vai pôr isso no mundo, você fala, não, peraí, que não sei. Na minha cabeça fazia sentido, mas agora parece que tem uns buracos aqui, eu preciso preencher, tem alguns gargalos. E aí, a hora que você passa para outra pessoa aplicar, aparece mais gargalo e mais buraco. E aí você vai precisa aprimorar isso. É isso. Só que se você não pôr no mundo, você não tem como saber. Não Então, adianta você tem você que esperar. testar, exatamente. Esperar Tem que ficar pôr para as perfeito pessoas pra poderem aplicar. Senão, você não tem como saber se aquilo ali faz sentido mesmo. Se faz sentido só na sua cabeça ou se faz sentido no mundo real para outras pessoas aplicarem, né? E você traz as pessoas do tráfego para o feed e do feed você leva para os stories ou você faz os dois caminhos? Você já leva para o e-mail e para os stories? Como você faz esse No caminho? meu perfil já tem um direcionamento para se inscreverem na newsletter, Na bio. né, para receberem os meus e-mails. Tem uma chamada lá de ação, CTA, e também nos stories. Eu faço esse trabalho diariamente nos stories. Quase todo dia eu estou fazendo uma chamada de ação para a galera da newsletter. Então, quem entra, quase sempre ela consome. Eu já percebi isso. Quem vem pelo conteúdo que está sendo pago, ela começa a curtir ali outras publicações, dá uma scrollada, né, no feed, saber do que é que eu falo. Aí, pô, é bacana. E aí ela vê a chamada de ação, vai consumir meus stories, vai ver que tem outro ambiente que eu entrego um conteúdo de maior valor. Então, a intenção é que essas pessoas se inscrevam lá, né? Então, é importante sempre ter um conteúdo ali, jogando tráfego nele, para que sempre tenham mais pessoas entrando no meu perfil. Sempre tem esse fluxo constante. Legal. E outra coisa legal também, que uma coisa que eu observo nos players grandes e no seu conteúdo também, eu venho acompanhando você há alguns dias, é a questão da realidade também, né? Então, você está falando de uma coisa ali no seu conteúdo, mas você está aplicando aquilo ali na sua rotina. Então, as pessoas veem... Exatamente. Elas veem você falando de saúde, você falando de desenvolvimento pessoal, você falando de estudos, de rotina, de hábitos. E elas veem que você vai treinar todos os dias, que você estuda todos os dias, que você dorme no horário certo, que você bebe água, que você come direito. Então, assim, aquilo você fala, putz, o cara realmente vive o que ele tá falando. Ele não tá falando da boca para fora. Eu quero viver essa vida também. Eu quero ter essa saúde, eu quero ter essa vida de estudos. Então, isso é muito importante também. Não adianta a gente também produzir conteúdo e não viver aquilo que a gente está falando, né? Porque não fica coerente. E dos pontos da autoridade é você ter coerência do que você fala com o que você vive. Isso é muito importante. Então, nos stories eu faço exatamente isso. Eu mostro minha vida mais abertamente, entre aspas. Mas nos e-mails eu consigo até ser mais profundo. Tipo, meu filho, esses dias, ele teve um problema, então ele tá no médico agora, graças a Deus tá tudo bem. Mas, tipo, eu
conseguir mostrar um pouco daquela experiência para as pessoas que estão ali e levar um ensinamento, né? Um ensinamento assim mais reflexivo, digamos assim. Mas nos stories eu mostro minha rotina, o que é que eu faço. Eu acho muito importante a gente sempre mostrar essa realidade, né? Que não é aquele mundo perfeito. O Instagram, as pessoas tendem a ver como um mundo perfeito, né? Um mundo de perfeição. Ah, a vida dessa pessoa é boa demais, olha aí, só sai, é só a perfeição. Mas a gente tenta É os mostrar um pouco. filtros. É tudo, Exatamente. E aí é tudo perfeito, né? a Ninguém fala gente dos mostra problemas, né? os pequenos ali, dando trabalho em casa, né? A casa bagunçada. E tenta mostrar essa rotina para as pessoas verem que, pô, essa vida não é perfeita, mas ainda assim, essa pessoa está fazendo o que ela diz, né? Então, essa é mais ou menos a ideia de como produzir conteúdo em cada nível, em cada parte do Instagram, e fora do Instagram também, Legal, né? Aí legal. vamos dar umas dicas aqui de livros para finalizar para o pessoal que quer começar a produzir conteúdo, mas não sabe como. Então, tem os livros certos para isso, né? Que se tornam mais fáceis para aplicar, são livros mais técnicos, não tanto teóricos. Aqueles livros mais teóricos a gente Mais precisa difícil. refletir um pouco, né? Para só então colocar em prática e desenvolver uma ideia. Mas tem livros que são muito práticos, que dá para a gente aplicar rapidamente e a partir daquela aplicação a gente validar a ideia e conseguir transmitir aquela ideia para outras pessoas, né? Legal. Então você tem aí algumas dicas de alguns livros Ó, que você me sejam. pegou desprevenida, hein? Não tava esperando Não, isso, não. agora tá. Fala os seus primeiro Pronto, que eu vou dar uma olhada aqui, vou vamos pensar aqui o lá. que eu já. Eu estou lendo atualmente esse livro, é um clássico, né? Ultra Eu não Aprendizado. li esse ainda, eu preciso É pegar para ler. Não um li. livraço muito bom. Inclusive, eu estou mandando uns e-mails que tem muitas ideias aqui desse livro. Então, eu estou de fato falando o que eu estou fazendo. Eu pego o conteúdo do livro, eu aplico, e não, tanto que não é mentira, porque eu colo post-its aqui na parede para eu se lembrar do que é que eu tenho que fazer. Legal. Então, um pouco desse conteúdo eu aplico rapidamente na minha vida e eu vejo se faz sentido. Se faz sentido, eu começo a transmitir aquela ideia para mim mesmo. Então, eu começo a escrever, né? Então, esse é um livro muito prático que a galera pode ler, com Já certeza. adapta também, né? Você consegue já adaptar para a realidade, né? Exatamente. Esse é um livro sobre estudo, certo? Sobre como aprender as coisas rapidamente. Então, eu estou utilizando ele mais para eu otimizar o meu estudo e o meu trabalho. Então, tem muita ferramenta prática. E outro que eu quero deixar é esse daqui, que é o do Ítalo Marcilli, Terapia de Guerrilha. Então, a gente tem um livro aqui de ultraaprendizado, para aprender as coisas mais rapidamente. E tem um outro que é mais para crescimento pessoal, para, assim como ele mostra, desenvolver uma rotina de forma mais sustentável. Esse livro é excelente, Terapia de Guerrilha e Ultraaprendizado. Desses dois livros dá para sair bastante conteúdo para a galera que quer produzir conteúdo nas redes sociais. Legal. Ó, já achei aqui. Esse aqui, ó, ó o tanto de marcação que ele tem. Esse é Eu vou muito começar bom. esse Esse aqui eu livro peguei a aqui. indicação do Rodrigo Vinhas. É um grandão do digital. Bacana. Você já leu ele? Não, não li, mas eu tenho. Você tem ele aí? Então já pega, já tira para ler, É porque é massa. muito bom. Esse livro é muito bom. E ele fala, assim, não só sobre... não propriamente sobre o fora. Ele fala muito do dentro, mas ele fala muito sobre essa batalha de nós com nós mesmos. Porque a hora que a gente para ver, assim, no fundo, o nosso maior adversário somos nós mesmos. É a vergonha, é a timidez, é a insegurança, é a falta de confiança no nosso trabalho, é a preguiça, porque muitas vezes a gente tem preguiça de ir atrás do que a gente quer. Então a gente fica procrastinando, fica enrolando, fica só admirando a vida do fulano e a gente não vai atrás. Deixa eu até pegar uma partezinha aqui que eu marquei. Vou pegar uma rosa aleatória aqui, que as rosas é as mais pegadas, hein? O mais importante aí, né? Irado. Ó, o ego, página 63.
O ego nos apressa a chegar ao fim, nos faz pensar que a paciência é para perdedores, enxergando-a erroneamente como fraqueza, e presumir que somos tão bons presumir que somos tão bons que submeter nosso talento às provas do mundo é quase um desaforo. Ó, vou de novo. O ego nos apressa a chegar ao fim, nos faz pensar que a paciência é para perdedores, fazendo enxergar como fraqueza, e presumir que somos tão bons que submeter nosso talento às provas do mundo é um desaforo. Nossa, encaixa perfeitamente com o que a gente tá falando aqui, né? Sim, sim. Então, assim, a gente não é tão bom assim. A gente é ruim, a gente precisa melhorar muito. É preciso assumir e ter essa franqueza de saber que eu tenho muito para melhorar ainda. Eu vou pôr minha cara a tapa porque eu preciso do feedback das pessoas para poder melhorar. Se eu não pôr meu trabalho no mundo, eu não tenho como saber se ele é bom. Só na ideia é tudo lindo, né? E você leu agora e rapidamente tu deu uma explicação. Então, assim, eu já sintetizei com as minhas palavras. Exatamente. E essa síntese, ela vira um conteúdo prático, um conteúdo útil, né? Vai falar sobre ego, sobre como ter paciência, sobre realmente como colocar sua cara a tapa e fazer as coisas sabendo que você não é bom, mas mesmo assim começar fazendo. E aí você cria um passo a passo a partir de um conteúdo tão simples, né? Um parágrafo que pode se tornar um conteúdo extremamente útil a partir da nossa percepção desse conteúdo. Muito bacana. E é bem prático, assim, porque eu tenho aqui, ó, o código de cores, eu sei exatamente por que eu marquei cada cor. Então, eu sei que o azul são que eu gostei, o verde é a ideia de conteúdo, o rosa é as que eu gostei mais ainda. Aí tem as discussões que eu tive com o autor. Então, aqui, amarelo são conclusões. Então, eu bato o olho aqui, eu já sei exatamente como usar esse livro. Não é uma leitura perdida, eu não perdi tempo com isso aqui. Eu consigo usar esse conteúdo. Então, assim, eu já usei várias vezes. Já usei em live, já usei em post. Estou usando de novo agora, sem querer. E outro que eu quero recomendar, porque esse livro aqui foi, assim, um presente esse ano. Eu peguei ele, assim, num clube do livro, aleatório. Aí eu não estava esperando nada, assim, dele. Entrei sem saber nem do que se tratava. E é um livro, assim... É A Vida Intelectual, do padre Sertilanges. E, assim, para quem é cristão, ele vai fazer muito mais sentido, mas para quem não é também dá super certo, porque ele fala muito sobre uma vida de estudos na prática mesmo. Claro que não dá para levar muito no literal, porque é bem antigo esse livro, ele é de, sei lá, deixa eu ver que ano que é. É bem antigo. Depois eu vejo o ano que é. Mas é que não tem aqui, só tem a edição de 2019, mas ele é velho pra caramba esse livro. E assim, ele traz uma linguagem fácil de entender. Só que ele traz um conteúdo meio de crescimento pessoal mesmo, sabe? Não traz uma pegada muito assim de autoajuda. Tem algumas coisas que você tem que dar uma filtrada. Tem algumas coisas que tem que dar uma filtrada, porque ele estava falando para padres, né? Para seminaristas. Mas assim, são ensinamentos que fica no coração mesmo, assim. É um livro que você abre todo dia e lê, sabe? Porque é muito bom mesmo. Bacana, a vida intelectual, né? Esse é maravilhoso. Esse eu recomendo, assim, 2 livros que eu vou para todo mundo. Isso. Você tem ele aí também? Eu também. Ah, então, já pega. Muito bom, ó. Ele fala aqui, na página 119, ó. Um dos efeitos dessa concentração será fazer escolhas no meio da massa confusa que quase sempre aparece em nossas primeiras pesquisas. Pouco a pouco, as ligações essenciais apresentam-se e é sobretudo nisso que consiste o segredo das obras potentes. Então é o que você falou, você precisa ver muita coisa ruim para poder aprender a separar, para poder aprender a selecionar, para você ficar cada vez melhor. Interessante, show de bola. Então é isso, a live foi massa, né? A gente passou. Muito bom, vamos marcar mais, eu gostei bastante. A gente vem, fica com vergonha, fica vermelho, mas depois passa. Depois passa e é isso. Cada vez se aprofundando mais nos temas e é isso. A live é apenas parte de um conteúdo infinitamente que existe, que faz a gente ter constância e construir autoridade aqui nesse ambiente da internet, né? Então isso é muito importante, esse primeiro passo que a gente está dando, de fazer as lives semanais. Eu já estou com ideia. O Elton falou hoje que ele faz uns desafios de 30 dias, 90 dias, é bem punk. É insano, né? Vou pensar como é que eu posso aplicar isso, o conteúdo
tem que estar muito bem estruturado para todo dia ter conteúdo, mas é aquela coisa. Quanto mais a gente consome, mais conteúdo a gente tem, né? Então, mais conteúdo a gente consegue transmitir. Então, essa é a ideia. Fazer volume de conteúdo, né? Ter frequência, volume de conteúdo, que é a criação de conteúdo em vários canais. Então, logo mais, com certeza, outras lives aí se aprofundando nos temas. Vai ser muito interessante. Quer falar mais alguma coisa? Não, só queria agradecer mesmo a galera que ficou aí até agora. Pedrão, Fala onde que a galera valeu, te Pedrão. encontra, Lincoln. Fala pra galera se inscrever lá no seu negócio, que eu achei muito legal os e-mails. Nossa, o visual dos e-mails que você tá mandando, assim, ó. Obrigado, viu? O É feedback bonito de ver mesmo, assim, dá me estudando gosto muito de receber um melhorar. conteúdo muito bom mesmo. Só queria Hoje agradecer a galera e eu quero falar que amanhã tem outra live. Vou fazer live com a Sabrina amanhã de manhã, 9 horas. Amanhã, 9 horas, show de bola. Então, live amanhã às 9 horas. A galera que acompanhou, entra lá no nosso perfil, dá uma olhada, consome conteúdo. Tiver dúvidas, fala com a gente no direct. Escreve lá na newsletter para consumir as cartas. Quem se inscrever aí na minha newsletter vai ganhar o playbook também. Playbook se chama Mapa da Aproveita, Realidade. cara. Daqui a pouco vai estar custando caro. Aproveita e já se 197. inscreve. Mas é isso aí. Obrigado para toda a galera. Espero que a gente faça mais lives aí se aprofundando no conteúdo. Ótimo. Obrigado, gente. Eu vou tentar deixar salva. Se Sim, tenta ficar deixar salva, compartilha salva aí com os pra gente amigos. compartilhar. Então tá bom. Valeu. Um beijo. Obrigada. Tchau.